Olá, galerinha! Saudade de vocês, saudade de entrar nessa sala cantando, né? Deixa, qualquer dia desse eu faço um videozinho só das minhas principais canções aí dos inícios de manhãs, tá? Vamos dar continuidade às nossas classes de palavras lá no nosso módulo 8 ainda. Viram que eu coloquei alguns exercícios para vocês já, né? Daqui a pouco vai uma correçãozinha ali para vocês. A titia vai pensar numa webconferência aí para tirar dúvidas, tá? Esta semana, quem sabe, já agendamos a nossa webconferência, tá, gente? Então, vamos falar de pronomes agora, uma classe gramatical extremamente importante, muito mesmo, tá, gente? Então, quando a gente fala de pronome, a gente fala daquela classe gramatical que está para o nome. O que é o pronome? Pronome é uma palavra que acompanha ou substitui o nome, certo, gente? Acompanha ou substitui o nome. Olha só. Ele é meu cachorro. Quais são os pronomes que eu tenho aqui? Ele, meu. Certo, gente? Dois pronomes. Primeiro pronome, ele. Ele é um pronome que está acompanhando o nome. Olha para antes dele. Tem substantivo aqui? Não. Tem substantivo aqui? Não. Ele está substituindo o nome. Rex, certo? O fofinho, bolinha, substituindo o nome do meu cachorrinho, ok? Então ele é chamado de pronome quando substitui o nome, pronome substantivo. Ele tem a função de substantivo, ok, gente? Ele está substituindo o nome. Quando eu digo meu cachorro, olha aqui, meu está ao lado do nome. Se está ao lado do nome, meu passa a ser chamado de pronome adjetivo. Peraí, professora, eu não entendi. Ele não é pronome reto? Meu não é pronome possessivo? Sim, gente. Não estou falando da classificação dos pronomes ainda. Todo pronome, pronome pessoal, pronome possessivo, interrogativo, todo pronome ele pode ser chamado também de pronome substantivo ou pronome adjetivo. Existem provas, inclusive, em que eles só colocam isso, ó, ele é um pronome substantivo. E aí o aluno, opa, mas nunca aprendi isso, pronome substantivo? Como assim? Gente, é um pronome que tem função de substantivo naquela frase ali. Por quê? Porque está substituindo o nome. Ele é um pronome adjetivo quando acompanha o nome. Então, ó, acompanhou, ele é pronome o quê? Adjetivo. Substituiu, ele é pronome o quê? Substantivo. Certo, gente? Até aqui? Bem, além disso, os pronomes eles são muito bem-vindos em provas. Por quê? Porque eles são elementos de coesão textual. Os pronomes são aquelas palavrinhas que vão dando costura ao meu texto. Eles evitam repetição. Eles são utilizados no texto, né, para que possam fazer referência anafórica ou catafórica. Aí duas palavrinhas bem legais, assim, quando a gente fala de coesão textual, anáfora e catáfora. Olha só. Estes são meus amigos. Pronome estes. João, Pedro e Lucas. Eles passarão no vestibular, né? Além dos meus que eu também tenho aqui, certo, gente? Tem três pronomes: estes, meus e eles. Bem, o pronome estes é um pronome substantivo, está substituindo um nome, certo? Estes é um pronome também demonstrativo, ele demonstra, ele aponta. E o estes, ele está apontando para onde, gente? Ele está apontando lá para frente, ó. Estes, quem? João, Pedro e Lucas. Quando o pronome faz isso aqui, ó, no texto, ó, joguei lá para frente. Quando o pronome aponta para algo que será mencionado no texto, certo? Eu digo que o estes ele está funcionando como elemento catafórico, ó. A catáfora, ela aponta lá para frente no texto. Ela remete a um elemento que está lá na frente. Agora, quando eu digo assim, ó, eles passarão no vestibular. Eles quem? Eles. Ó, voltei. Eles, o João, o Pedro e o Lucas. Se eu voltei no texto, eu estou me referindo a algo que já foi mencionado. Eu digo que eu tenho um elemento aqui anafórico, ó. Anafórico, opa, anafórico, tá?
Ou seja, a anáfora, ela volta no texto, a catáfora, ela aponta lá para frente no texto. Quando uma questão pergunta se o pronome eles está funcionando como um elemento anafórico, você vai pensar, ele está voltando no texto? Ele está se referindo a um elemento que o antecede no texto? Sim, ele é anafórico. Ele é catafórico? Ele aponta lá para frente, lá no futuro do texto? Certo, gente? Anáfora e catáfora fazem parte dos elementos de coesão textual, ok? Não são só os pronomes que são elementos anafóricos e catafóricos, tá? Mas é que aqui nós estamos falando de quem? Dos pronomes, certo, gente? Bem, enquanto classificação, existem alguns pronomes que nós vamos considerar mais importantes e outros que nós vamos passar bem rapidinho, porque o mais importante, né, é um aspecto ou outro. Pessoal, pronome pessoal, ele é mega importante. Por quê? Gente, uma das classes gramaticais em que o aluno mais comete, em que o ser humano mais comete desvio, quando se trata de norma padrão, né? O uso adequado ou inadequado, vamos pensar no uso adequado para a gramática, para a situação de fala, inadequado para a gramática ou para determinada situação de fala. O pronome é um abençoado, porque no dia a dia a nossa fala corriqueira, a nossa fala, ela tende a utilizar a forma coloquial. Eu conheci ele, eu conheci ele. Eu conheci ele, eu conheci ela, eu vi ela, amarelo, amarela. Ó, isso é coloquial. As pessoas no dia a dia, elas não param para utilizar o pronome adequado à norma, certo, gente? Por isso que o vestibular gosta de trabalhar, gosta de cobrar pronome e aparece muito, tá, gente? Então, nós temos os pronomes pessoais que surgiram inicialmente para se referir apenas a pessoas. Com o passar do tempo, ele passou a ser utilizado para substituir coisas, para substituir animais, para substituir lugares, ok? Bem, os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes retos e pronomes oblíquos, tá? Quem são os pronomes retos? São aqueles que conjugam verbos. Os que conjugam verbos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Eles não conjugam verbos, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam, elas cantam. Ou seja, são aqueles pronomes que têm a função de sujeito em uma oração. Ó, o pronome reto, ele tem função de sujeito em uma oração. O pronome oblíquo. O pronome oblíquo é aquele que vem depois do verbo. Ou seja, ele funciona como complemento. Se ele funciona como complemento, ele tem função de objeto, gente, ó. Ele tem função de objeto. O pronome oblíquo, então, é aquele que vem para complementar o verbo. O sujeito, ó, pronome reto, vem funcionando como sujeito antes do verbo. Então, ó, para memorizar, para você entender, o pronome reto é aquele que deve estar antes do verbo, conjugando o verbo. E o oblíquo é aquele que está depois do verbo, ok? Bem, quem são os oblíquos? Os oblíquos nós dividimos em duas classes, os átonos e os tônicos. Átono, fraco, tônico, forte. Lembra o biotônico? Aquele que dá força, certo? Átono e tônico. Como que eu vou saber se um pronome num texto ele é átono ou tônico? Aí é que está, só dentro do texto mesmo para você saber, tá? Os pronomes átonos, eles são os fracos, pronunciados com menor intensidade no texto. Os tônicos com maior intensidade. Então, ó, eu o encontrei, eu o encontrei, eu é pronome reto, o encontrei. Eu lhe entreguei a chave, eu lhe entreguei a chave. Agora, ela entregou a mim, ela entregou a chave a mim. Olha só o mim, ele é forte. Mim, ti, contigo, conosco, convosco. Pronomes tônicos. O, a, lhe, nos, você, te, me são pronomes átonos, certo, gente? Lembrando o seguinte aqui, ó. Os pronomes átonos, eles substituem, é claro, eles equivalem aos pronomes retos. Então, o o é utilizado para substituir quem? O o é usado para substituir o ele, ela, ele. O a é utilizado para substituir ela.
E o lhe é usado para substituir a ele, a ela. Opa, olha aqui a diferença. Esses três são mega importantes, tá? Porque é uma confusão gigantesca entre eles. O é objeto direto. Substitui um objeto sem preposição, masculino. O a também é objeto direto. Substitui ela, ou seja, sem preposição. Já o lhe, ele funciona como objeto indireto, ou seja, tem que ser utilizado com o verbo com preposição. Aí, no dia a dia, você ouve isso aqui, ó. Encontrei ele ontem. Encontrei ele ontem é uma frase que está na forma coloquial, tá? No coloquial. Ela está gramaticalmente errada. Por quê? Bem, quem que encontrou ele, gente? Eu. Eu é o sujeito da oração. Eu encontrei. Quem encontra, encontra alguém. Eu encontrei quem? Ele. Ele é o objeto. Olha pra cá. Ele está aqui. Ele funciona como pronome reto. Então, ele não pode ser utilizado aqui, porque aqui está funcionando como objeto. Qual é o correto? O que equivale a ele? Equivale a ele o. Então, o correto é eu encontrei o ontem, ou eu o encontrei ontem. Encontrei ele, amei ele, amo ela, certo? Equivocadas essas construções, ok? Aqui, não lhe ouvi direito. Eu ouço muito algumas pessoinhas pronunciando, falando dessa forma, tá? E realmente dói os ouvidos, tá, gente? Dói, tá? Presta atenção aqui. Eu não lhe ouvi direito. Eu é o sujeito, ok? Quem ouve, ouve algo, alguém. É um verbo transitivo direto que vai pedir o que, gente? Objeto direto. Eu não ouvi ele. Eu não ouvi ela. Bem, se pede objeto direto, olha pra cá. Se pede objeto direto, ele funciona como objeto direto. O é objeto direto. Ela é objeto direto. A é objeto direto. Lhe tem preposição. Se tem preposição, é indireto. Então, eu não posso utilizar jamais este lhe aqui. É pecado. É pecado. Não posso utilizar o lhe. Eu tenho que substituir o lhe por quem? Por ele e ela, mas eu também não posso utilizar o ele e ela. Não ouvi ele, não ouvi ela, está errado. Eu tenho que usar a forma equivalente. O ou a. Então, não o ouvi. Você pode repetir? Eu não o ouvi. Eu não a ouvi. Ou eu não te ouvi. Eu não ouvi tu. Eu não te ouvi. Ok, gente? Então, eu não posso utilizar o lhe aqui também, porque lhe é objeto indireto e eu tenho um verbo que é transitivo direto, sem preposição. Ok? Bem, e quando o meu verbo termina em R, S ou Z? Gente, atenção, atenção aqui, ó. Quando o meu verbo terminar em R, S ou Z, o que eu faço? Por uma questão de eufonia, né, do bom som, eu corto o R, o S e o Z. Vou utilizar o ou a, só com o, só com a, acrescento o L. Então, olha só. Devo encontrar ela hoje. Devo encontrar ela, amarela, mussarela. Vocês estão vendo a cacofonia aqui? Não pode, tá? Não pode. Está errado. Muito bem, eu sei que está errado. Então, eu pego a forma equivalente lá do oblíquo átono. Ó, a forma equivalente é o a, ok? Devo encontrar a hoje. Mas encontrar a hoje também não pode. O que eu faço? O meu verbo terminou em R, S ou Z. Corto R, S ou Z e acrescento o que, gente? L. Devo encontrar lá hoje. Mas atenção, porque nós aprendemos acentuação. E se nós aprendemos acentuação, nós devemos aplicar a regra de acentuação aqui, ó. Devo encontrar. Oxítona terminada em A, E, O, em ens. Leva acento. Devo encontrar lá hoje. Ok, gente? Refez a prova. A frase está correta. Mas muitas provas pedem o quê? Pedem para eu substituir o que está em destaque por um pronome equivalente. Aí, o que eu faço? Bem, eu penso, ó, raciocínio. Refez a prova é ela. Mas eu não posso, já que ela disse que refez ela é pecado. Não pode, refez ela. Não pode.
que eu faço? Substituo por equivalente. O equivalente a ela é o a. Então, refez a, ok? Refez a. Também não pode, porque a tia Kellen disse que quando eu for utilizar o ou a, objeto direto, ok? E o verbo terminar em RS ou Z, o que eu faço? Corto RS ou Z e acrescento L. Refela. Não esquecendo a acentuação, ó. Refe. Oxítona terminada em A, E ou em ENS, leva acento. Refela. Substituindo. Ah, professora, mas fica tão estranho. Claro, gente, nós quase não utilizamos. Lembra que eu falei? Nós usamos muito na forma coloquial, certo? Tanto na fala quanto na escrita. Nós pecamos bastante aí nas redações com o uso dos pronomes. Então, muita atenção aqui, tá, gente? Refela. Quer substituir essa ênclise aqui por uma próclise? Ele a refez. Pronto, aí não preciso seguir essa norma aqui, mas é só para você entender que se o verbo terminar em RS ou Z e eu for utilizar o pronome o ou o pronome a, eu corto RS ou Z e acrescento a letra L por uma questão de eufonia, de bom som. Certo, gente? E quando o meu verbo terminar em M ou ON, ou seja, um som nasal, eu corto alguma coisa? Não, peraí. Quando o meu verbo terminar em M ou ON, e eu for utilizar os pronomes o ou a, somente o ou a, o que eu faço? Eu acrescento N. Então, olha só, gente, mais uma vez, é questão de eufonia. Entregaram a prova a ele, ok? Entregaram a prova, eu quero substituir a prova por um pronome equivalente. Aí eu penso, a prova é ela, mas a tia Kellen disse que ela eu não posso utilizar aqui, ok? Ela não pode, substituo por um equivalente. Entregaram a ele. Ficou certo? Por quê? Meu verbo terminou em M, gente, ó. Quando termina em M, eu vou utilizar o ou a, o que eu faço? Acrescento N. Entregaram-na a ele. Entregaram-na a ele, certo? Agora, atenção. Se eu pedir para você substituir o a ele e não o a prova, o que você faz? Você pensa, a ele equivale a lhe, certo? Então, você faz assim, ó. Entregaram, vem pra azulzinha, entregaram a ele, entregaram-lhe o quê? A prova. Ah, quando for o lhe eu não corto, não acrescento nada. Não, gente. Você só vai cortar, você só vai acrescentar alguma coisa com o ou a, ou seja, quando é objeto direto. Com lhe, nos, você, te, me, você não mexe no verbo, ok? E outra coisa bem interessante aqui, não é para fazer isso em casa, é só para você saber que existe, tá? É só para você saber que existe. Nós temos a combinação de determinados pronomes. Neste caso, entregar é um verbo transitivo direto e indireto, ok, gente? Entregaram o quê? A prova a quem? A ele. Tem dois objetos. Bem, se a prova é ela e ela corresponde a A, eu tenho aqui um objeto direto. Se a ele corresponde a lhe, é objeto indireto. Eu tenho dois objetos. Eu posso fazer a seguinte construção. Entregaram-lhe. Ah, isso pode? Não, isso não pode. Isso não pode. Por isso que eu coloquei aqui para vocês. Entregaram-na a ele ou entregaram-lhe a prova. Mas existe uma aglutinação permitida pela gramática. Volto a repetir, não quer dizer que você deva fazer isso numa redação, tá? Isso é para você saber que existe. Existe principalmente em alguns poemas mais antigos, em alguns poemas, né, que vêm lá de Portugal. Você vai encontrar muitas vezes uma carta de Pero Vaz, em documentos antigos esta construção. Então vai que o vestibular utiliza desta construção num texto base para você fazer uma interpretação, para discutir a gramática e ele questione. Então, se ele questiona, opa, eu preciso conhecer, não quer dizer que eu preciso usar, ok? O que existe? Existe a aglutinação, a combinação do lhe, ó, do pronome lhe, objeto indireto, com o pronome a. Lhe mais a, lhá. Então, se você encontrar isso aqui, ó,
entregaram-lhe em um texto, não se assuste. Não se assuste. O que é esse lhá? Esse lhá é lhe mais a. Ou seja, se eles perguntarem, como o Desk já perguntou, tá? Se eles perguntarem lhá, é um pronome com função de objeto direto e indireto, você vai dizer sim, sim, pirilim. Por quê? Porque aqui eu tenho o lhe, que é o objeto indireto, a ele, ok, gente? E o a, que é o objeto direto. Função sintática, objeto direto e indireto. Certo, gente? Ó, próxima aulinha eu vou trabalhar só com os pronomes oblíquos tônicos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.